Olá, meus amigos, estamos de volta aqui na programação do canal Hit Notícias, a rede internacional de televisão, falando direto de São Paulo para o mundo. São 55 países recebendo o nosso sinal via satélite do programa Análise Direta em sua nova edição. E sempre com um tema atual, um tema importante para vocês. Hoje nós vamos conferir esse aqui, sobre a hospitalidade do brasileiro. Será que o brasileiro é hospitaleiro? Bom, um país pode ter atrativos turísticos como praias, museus, monumentos e belezas naturais. Mas isso tudo pode não bastar para termos uma boa recepção daqueles convidados, pelos habitantes locais. A hospitalidade é sempre um detalhe que dá um toque muito especial. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial em 2014 destacou que ela está presente em pequenas ações. Mas como a hospitalidade pode ajudar uma empresa? Para conversar comigo hoje sobre esse tema, recebo a diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, Beatriz Cullen. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Essa é uma oportunidade de estar falando sobre um tema que é um tema que não tem fim. Ele é inesgotável e ele faz parte da vida de qualquer um de nós. Bom, vamos tentar falar do filé do tema durante os nossos 40 e poucos minutos de programa. É um prazer recebê-la em nome de toda a produção e também dos nossos telespectadores. Bom, aqui a pergunta está feita, está posta, no nosso tema de hoje. O brasileiro é hospitaleiro? O brasileiro é hospitaleiro. O brasileiro... No geral? No geral. Hoje se questiona muito, até vamos falar no geral, até a pesquisa do ano passado que foi feita pelo Ministério do Turismo, para todos os estrangeiros que vieram no Brasil, o que eles mais, 95% da maioria dos brasileiros disseram que o que diferenciou quando estiveram aqui foi a hospitalidade do brasileiro. E o brasileiro tem isso, como os países latinos, de maneira geral, tem essa coisa da aproximação, do toque, do receber, do cuidar, do acolher. E isso é uma coisa que faz diferença. Imagina no mundo dos negócios, onde você, uma grande maioria das vezes, até paga muito mais, porque você sabe que você pode contar com aquela empresa, com aquele serviço, com aquela prestadora de serviço, com aquela loja. Você fala assim, nossa, eu sei que lá, se eu tiver algum problema, eu vou poder contar. E quando nós estamos falando assim de um Brasil, um país com as suas diversidades regionais grandes, mas todo o estado que se verifica há uma identidade em receber bem as pessoas, em cuidar bem das pessoas, em fazer uma diferença. E assim, você falou muito da questão, tem espaços maravilhosos para serem visitados. Tem pontos turísticos. Mas a relação de turística ela tem que ser muito no percebido, no sentir. Eu vou, eu vejo, mas eu me relaciono. A terra brasileira é uma grande bênção de Deus nesse aspecto. Nem fala. Eu sou muito feliz de ser brasileira. Tem grandes atrações naturais, E tem muito. Quem as visita. E pessoas, ou seja, pessoas que fazem a grande diferença hoje. Então, quando você vai numa cidade muito linda, com infraestrutura, com tudo, você muitas vezes não tem aquele contato físico, que a pessoa que te sorri, que te cumprimenta, posso ajudar, posso fazer alguma coisa. E o brasileiro está sempre buscando alguma forma em dizer, às vezes de maneira exagerada. Eu acho assim que falta um pouco, precisa profissionalizar um pouquinho quando você fala de relações com estranhos de maneira geral, turistas, estrangeiros de qualquer nacionalidade, é você também entender que tem que se respeitar as culturas. O brasileiro gosta de pegar, abraçar, beijar. Não são todas as culturas que gostam disso. Não é porque eles não gostam, esse que acham. Contato físico. Não existe isso. É uma coisa que vem de muitos anos, de hábito, em que para eles isso pode ser uma coisa natural. E para o brasileiro se incomoda, fala, nossa, como ele é fechado. Brasileiro conhece você e já dá 2 beijinhos. O carioca dá 2 beijinhos. O paulista é um beijinho. No Rio de Janeiro você tem que sempre. Você vai assim, você já tem que ir com o outro, porque ele já está esperando para vir com outro beijo. Fala, esqueci, eu estou no Rio de Janeiro. Verdade. E isso é muito bom, porque faz questão desse toque, desse contato. Que acho Você acha legal a gente permear, por exemplo, o tema de hoje, falando de uma maneira generalizada sobre a hospitalidade do brasileiro, mas enfocando a questão das empresas, porque você é especialista, Seu expertise é esse, É a hospitalidade nas corporações. Isso, o Instituto Brasileiro... Você acha legal a gente refletir? Eu acho que vale, de dentro porque... para fora, de uma empresa para a no... nação brasileira? Porque no fundo as empresas são as pessoas. São empresas, sejam nacionais ou sejam multinacionais,
ela tem uma questão de cultura local. E muitas das vezes não se adapta a essa cultura local e querem tratar como o americano está acostumado a tratar, que não é o jeito do brasileiro querer ser tratado. E muitas vezes tem que fazer essa readaptação para fazer uma adequação. E isso é muito comum. Imagina no Brasil o tamanho que é as diferenças regionais. Você não dá para dar o mesmo tratamento do paulista para o carioca. As necessidades, as expectativas são outras. Né? O paulista é uma pessoa que é muito mais exigente, o carioca já é mais desprovido, ele é muito mais simples, ele é muito mais, assim, não falo carismático, mas assim, ele se contenta de uma forma muito mais simples. O paulista não, ele já é mais sofisticado, ele quer detalhes, ele quer muito mais informação. E quando eu levei para o mundo empresarial, o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, que é o IB, há 6 anos atrás, foi justamente mostrar o quanto que esse relacionar, porque no fundo falar de hospitalidade é falar de relacionamento. E a hospitalidade nada mais é que um meio de aproximar pessoas e consolidar relacionamentos. Então, como é que eu posso fazer isso? Vai falar tanta coisa, né? Não é só relacionamento, é o respeito, a educação, a polidez. Que foram as perguntas que nasceu desse estudo, até contando como tudo isso começou, foi justamente trabalhar, entender primeiro o que o profissional brasileiro entende sobre hospitalidade. Porque tem N definições, depende do olhar que você dá, você vai ter significados diferentes. Mas eu comecei a fazer isso e isso acabou acontecendo nesses 6 anos seguidos. E a partir do 3º ano eu observei que algumas empresas, elas apareciam, porque eu perguntava, nas empresas que você se relaciona, alguma que você considera hospitaleira? E para ele, a hospitaleira vem dos atributos de respeito pelo outro, confiança, acolhimento, encantamento. Criou-se essa junção de atributos. E baseado nisso, eles tinham ideia, a empresa que se relaciona, alguma que você considera hospitaleira? Sim, tal empresa. Por quê? Para mim, o mais interessante é o porquê. E no porquê, acabei verificando que muitas começaram a ter um diferencial desde a hora que eu chego numa unidade, sou recebida pelo manobrista, e até a hora que eu tenho um problema, como a empresa tratou. Então, ou seja, são todos os pontos de contato que eu tenho com aquela pessoa que eu percebo, que é qualidade percebida, que é experiência memorável, é coisa que fica no coração e fica na mente, de dizer o que eu fiz de diferente, ou seja, que pontos de contato, que somatória que eu cheguei a essa conclusão. E baseado nisso, algumas empresas começaram a criar, são melhores práticas para dizer assim, olha, é ou não é, por quê? E aí no porquê eu vou entendendo. E hoje eu vejo empresas buscando implantar essa cultura da hospitalidade. Aposto que entre essas empresas aí que destacaram, não tem uma operadora de telefonia celular. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Eu tenho hoje. Você acha que quando o governo tenta colocar parâmetros para um call center, por exemplo, né, ele está tentando trazer um bom relacionamento entre empresa e cliente, né? Ou ele está, no fundo mesmo, tentando estabelecer essa relação de amizade, essa coisa de trazer o cliente para dentro da empresa, não como um número, mas uma pessoa que tem sua individualidade e tudo. Eu vejo assim, houve tanto questionamento, tanta insatisfação em relação a essa relação de telefonia com as pessoas, seja empresas, sejam pessoas físicas que seja, que eles tiveram que, pelo menos, não é o ideal, lógico que não. Tem que ser uma relação solta, uma relação que o mercado... mas tem que encher de regras, né? Mas tem que encher por quê? Porque o mínimo necessário não está sendo cumprido. Então, ou seja, havendo um desrespeito com o cidadão, no sentido de coisas básicas dele ter direito, não tem, você não paga a sua conta. Você merece, está lá na sua cláusula que você tem direito a algumas coisas mínimas. Não é só a questão da defesa do consumidor. Não, é uma troca, é uma relação de troca. Como isso não está acontecendo, o que está sendo feito? Está se criando regras obrigatórias a serem cumpridas, que por sua vez muitas não estão sendo cumpridas, que o decreto do SAC desde 2008, tem um levantamento recente agora de uma grande empresa de consultoria, onde eles verificaram que grande parte não está sendo cumprida. Então, ou seja, você ter a opção na URA de que você vai poder falar com alguém, não são todas que tem, você fica conversando com a URA, diz que um para aquilo, diz que para dois para aquilo, e você não tem uma opção, muitas vezes, de querer falar com alguém. A questão do atendimento, você não pode passar nada de 60 segundos,
tem um tempo de resposta, tem várias coisas que eles descobriram que não estão sendo cumpridas. Entre as primeiras opções tem que ter cancelar o serviço. Isso, o serviço cancelado rápido. Não pode ficar repassando para cá, para lá, né? Isso. Então, ou seja, repetir os dados pessoais da pessoa, não pode ficar repetindo os dados pessoais. O que ele ficou? Que não está sendo cumprido. Excessiva, que é uma impessoalidade. Total. E não estão conseguindo fiscalizar tudo isso. Não conseguindo fiscalizar tudo isso. Você acha que a pessoa, por exemplo, o colaborador, ele chega lá num padrão de educação muito inferior, muito aquém que a empresa espera, e a empresa acaba atuando como educadora? Mas o recrutamento é para você escolher pessoas que tenham com aquilo que você quer. Concordo, mas você faz uma seleção, recruta pessoas com perfil, e perfil de serviço é espírito de servir. Tem que gostar de gente, tem que gostar de falar, tem que gostar de atender, tem que gostar de sorrir, por mais difícil que seja. Você está no telefone, você percebe quando a pessoa está sorrindo ou não no telefone. Você fala assim, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo pelo tom de voz. O tom de voz, eu falo que o segredo do atendimento hoje... Que a pessoa está atenciosa. Não, o segredo do atendimento hoje não é o que, é o como. É o como eu trato. Até uma reclamação. Dependendo da forma como eu trato, você pode no final dizer assim, estou satisfeito. Por quê? Porque eu queria ver como é que eu fui atendido. Agora, pessoas simpáticas, gentis, maravilhosas, que é tudo lindo, maravilhoso, mas não resolve, também não funciona. Então eu falo, a hospitalidade ela tem vários pilares. Pilares são pessoas que fazem isso, independente do canal. Processos. O que é processo? É definir quão simples ele vai resolver a sua questão, se ele tem isso já pré-determinado e de um jeito que atenda, que não seja uma coisa burocrática. Terceiro, eu tenho a comunicação, é a forma como eu falo, como eu me comunico. Quarto é o ambiente. Se você tem um atendimento presencial, você vai numa loja, chega lá, 35 graus, você fica lá suando, você fala assim, como que dá para ser gentil, como que o outro dá para... A condição do ambiental é muito, muito importante. E, por último, a cultura dessa empresa. Ela é cultura no foco no cliente mesmo? Ela tem interesse em cuidar dessa relação? Ela coloca como pilar lá os funcionários primeiro na cadeia para que tudo isso... Ela planta, rega e cultiva. Isso. E para você dizer assim, uma empresa hospitaleira, ela tem que sentir que ele trabalha numa empresa que é hospitaleira. Ele é cuidado. Ele é olhado, ele é cuidado como alguém que faz parte. Ou seja, a sensação de pertencimento tem que existir. Para mim dizer assim, eu assino embaixo. Legal. Bom, nós estamos conversando hoje aqui com a minha convidada Beatriz Cullen, que ela é fundadora e diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Beatriz, eu peço licença para você, para os amigos de casa. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, já voltaremos e vamos falar, já, Beatriz, quando voltarmos, sobre o colaborador. Né? Porque o colaborador acho que tem que estar sendo também bem tratado para tratar bem. Muito bem. Já voltamos aqui no Análise Direta pelo canal HIT Notícias. Já estamos de volta aqui com o nosso programa Análise Direta pelo canal HIT Notícias, rede internacional de televisão para o Brasil e para o mundo. São mais de 55 países recebendo as nossas informações, nossas entrevistas através dos satélites na África, também no Oriente, na Ásia, nos Estados Unidos, estamos na Europa, América Latina, estamos por aí, levando informação sempre atual para vocês e aprofundada aqui no nosso tempo de programa. Hoje estamos falando se o brasileiro é hospitaleiro. E para isso convidamos, e ela aceitou o convite, Beatriz Cullen, fundadora e diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. O contato seu, Beatriz, é www.ibhe, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial.com.br, e o nosso aqui, para você entrar em contato, interagir conosco no programa, fazendo sugestões de temas, de entrevistados, perguntando, faça a sua pergunta, aquela que você desejar fazer para a nossa produção, pelo facebook.com, e curta lá a nossa página, claro, /programa Análise Direta. Bom, a gente prometeu na saída do último bloco, o primeiro do programa, né, que falaríamos sobre os colaboradores. Se eles são bem tratados, com certeza vão render também no quesito hospitalidade, educação, gentileza. Né? Inclusive, nesse estudo que foi feito agora no ano passado, foram 560 profissionais respondentes de vários níveis e várias categorias. Não importa o nível hierárquico. Pode ser desde CEO, presidente, até analista. O importante é entender o perfil que esses profissionais hoje ocupam e no sentido de o que eles entendem sobre hospitalidade. E uma das perguntas feitas é se a hospitalidade, para uma empresa ser hospitaleira, ela tem que ser um dos melhores lugares para a pessoa trabalhar. E, felizmente,
99, 98% concorda que tem que ser um ambiente bom. Por quê? Porque se você trata bem o seu funcionário, difícil você vai tratar mal o seu cliente. E existe nós costumamos dizer, um círculo virtuoso da hospitalidade consciente. O que é isso? É a ordem que a cadeia de valor impera. Então, se você tem um funcionário satisfeito, gosta daquilo que faz, identifica, ele faz o quê? Ele trata bem o seu cliente. Porque ele está passando aquilo, ele está tão bem que ele cuida do seu cliente. O seu cliente, por sua vez, a gente tem uma outra parte que faz parte dessa cadeia, é, no caso, a comunidade. A comunidade, o entorno onde se trabalha, ela tem um peso sobre essa empresa, com certeza. Né? Ela vai se espelhar, e muitos funcionários, às vezes, moram perto do local do trabalho, onde ele cuida dessa comunidade e faz com que aquilo, até a sustentabilidade, seja presente. Então, ele vê que há uma preocupação da empresa com o entorno. Outro é o fornecedor. Produto e serviço bom sem fornecedor bom, difícil, porque ninguém faz tudo perfeito, precisa de outros fornecedores. E, por último, eu tenho aí a questão do acionista. O acionista ganha dinheiro, ele é o último na cadeia. Por quê? Primeiro, a empresa para existir tem que ter dinheiro. Mas se todos esses 4 aqui estão na frente, fizeram um bom trabalho, você concorda que, no final, o acionista vai ter o lucro esperado? Então, ou seja, a inversão é importante. Para trabalhar a hospitalidade consciente, isso de longo prazo, é você investir no funcionário. Né? Tem até o David Newman, que é o presidente da Azul, ele, várias entrevistas, várias matérias que eu li, ele foca, se eu investir no funcionário, todo o meu ciclo restante da cadeia, ele flui. Então, ou seja, é um trabalho muito de você criar essa sensação do pertencimento, de que aqui eu sou bem cuidado, sou bem como lubrificar, eu sou alguém. A engrenagem. Isso, perfeito, perfeito. E aí todas as coisas se encaixam. Então, ou seja, cuidar. E as empresas hospitaleiras, elas trazem uma competitividade, por quê? Porque esse funcionário tem prazer em trabalhar nessa empresa. E se ele tem prazer de cuidar do cliente que ele tem. Então, ou seja, é uma cadeia, né? É um encadeamento aí de elos que se somam para um resultado final. Mas a gente vê muitos casos também de pessoas satisfeitas com o que fazem, porque tem o dom, acho que nasceu para fazer aquilo, tem a profissão no sangue, né? No DNA. Então faz aquilo com prazer. Tudo. Mas às vezes também não tem um retorno interessante, por exemplo, salarial, de benefícios. Aí não dá para ficar trabalhando sem olhar também o plano material, o plano da vida prática, né? No final é um conjunto, acho que tem coisa... E aí, é lógico, o patrão trata bem tudo, mas ele não vai pesquisar o mercado para ver níveis salariais de cada categoria, tudo. Tem que haver essa preocupação também material, né? Porque o que acontece? O funcionário muitas vezes está satisfeito... Isso também traz insatisfação. Frustração. Mas eu vejo que a grande maioria não é salário, não é dinheiro. Não é dinheiro. É ele sentir que ele faz parte, que ele é importante, que ele é uma peça fundamental. Tanto que tem empresas que abrem aquela participação nos lucros, né? Que hoje, se você olhar hoje, você dizer assim, o funcionário precisa sentir no bolso para ver se vale a pena. A grande maioria tem que sentir no bolso que vale a pena para ele. E hoje, a maioria das empresas, eu teve até um fato relevante aí nesse estudo, foi que, como as empresas normalmente citadas são grandes empresas, e eu sou uma pequena empresa como muitos nesse país, a grande maioria, eu achei que valeria a pena um olhar para ver as empresas pequenas empresas, que também têm um trabalho forte do dono, que ele movimenta o negócio para toda a engrenagem funcionar. E nesse estudo, apareceram citações de empresas mais hospitaleiras, empresas pequenas. Escola, padaria, um hortifruti, uma casa de crepe, etc. E eu resolvi ir atrás. Sacolinho de bairro. Hoje, Eduardo, se você observar, os mercadinhos de bairro estão com tudo. As pessoas estão voltando a fazer compras no mercado. Veja que as grandes redes estão começando a abrir supermercados pequenos, de conveniência. Mas aí você vai ver a conveniência, aquele que você pode pagar no dia seguinte, ele já conhece você pelo nome, você se sente seguro, você sabe que está pagando até um pouco mais caro. Mas às vezes, será que você se deslocar, o que você vai comprar, vale a pena você fazer esse deslocamento, o tempo e dinheiro que você vai gastar? E surgiu, e eu fiz alguns ocultos, eu fui nesses pontos pequenos e fui investigar, entender como é que era, obviamente não sabendo quem eu era, nada, como uma consumidora comum, e fui muito surpreendida, porque eu vi situações assim, eu falo assim, hospitalidade é ligar radar. Por que é ligar radar? Entrou na padaria, percebeu, então você via o gerente com o olhar vendo o movimento.
as pessoas se aproximando, quando chegava perto do balcão, ele já via se foi atendido ou não, senão ele já indicava alguém para ir, e você vê assim que é um interesse, é uma atenção genuína. Sim. Obviamente gostado de servir, em tratar, em atender. E eu vi aqui, e eu fui percebendo isso durante o tempo. Então, muitas vezes, assim, eu peguei escola, foi assim, eu tive que inventar uma história que eu estava indo, buscando uma vaga com um sobrinho que estava vindo do exterior para cá, fui na cozinha, fui em todos quanto é lugar, sem saber que eu era, e sem marcar uma entrevista. Aí você percebe, depois, obviamente, eu tive uma entrevista com a dona da escola, que tem mais de 20 anos, uma escola pequena, e aí você vai perceber qual é a cultura, qual é a relevância, qual é o objetivo da escola. Então, ou seja, tem uma satisfação, lucro, mas não é só dinheiro na vida, não é. As pessoas querem uma satisfação de dizer, eu contribuí, eu fiz alguém eu faço mudar parte. O olhar, eu faço parte, exatamente, eu encaminhei alguém. Eu abracei a causa. Exatamente. E aí você vê que a vida é cheia. Teve um tempo que parecia que o funcionário, assim, nesse quesito, hospitalidade, educação, né, respeitoso, era um acidente de percurso. Hoje em dia... Agora, hoje em dia, está se tentando criar esses funcionários das empresas. Então, o Departamento de Recursos Humanos tem uma responsabilidade muito grande. Inclusive, implantar a cultura da hospitalidade, a maioria concorda que é possível, sim, e que quem deve tomar essa iniciativa é a área de RH. Até porque lá que... Porque a pessoa vinha educada, mas já vinha treinada de casa, né? Hoje estão dando a responsabilidade para a escola e para as empresas de maneira geral. Isso, ou seja, que necessidade de resgatar valores que nós tínhamos no passado e que são fundamentais. Então, o jovem achar que... Porque às vezes não adianta você levar o que você tem de rotina comum da sua vida fora do serviço para dentro do trabalho, né? Você tem que chegar lá transformado. Né? Você não pode atender um call center como você atende seu celular, seu telefone em casa. E a transformação, né? A maior forma de aprendizado é através do exemplo. Então você vai lá, você fala para fazer, você que é o dono da empresa não faz, aí fala assim, peraí, que história é essa? Ruim, né? Tem alguma coisa errada, eu tenho que me espelhar em exemplos para mim poder ser um seguidor. Acho que a chefia aí é 99% da inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do líder hospitaleiro, quais são as características, atributos que ele tem que ter. Aliás, vamos falar já disso, eu não quero fazer propaganda de ninguém aqui, não estou aqui para isso, né? Mas assim, eu estive vendo os vencedores desse prêmio, né, que o IBH outorga, tal, e depois da pesquisa acaba oferecendo às empresas que se destacam, né? Eu vi que tem duas grandes na área de saúde, né? Aí você tem um hospital, o hospital até no prefixo, né, da palavra já tem hospitaleiro, né? Ele tem que ser. E o outro é um grande laboratório de análises clínicas, muito rico, né? Então, quer dizer, eles têm obrigação, eu acho, né? Eles estão tratando da vida humana, né? Então, mas não é só ele, todos teriam obrigação. Então, mas necessariamente são todos os que aparecem. Os que aparecem hoje que tem esse foco... Parece que não saiu do lugar comum, né? Você fala assim, por que só o hospital seria tão bom você ter uma operadora de telefonia celular, como eu falei, que não estão incluídas. Mas tem uma questão, que frustram muito quem contrata serviço com eles. Né? Mas por que só a área da saúde deveria ter? Porque eu estou num momento frágil da minha vida? Não, você pode pegar em situações, você está precisando falar com alguém urgente no telefone, você pegou no momento que aquele telefonema é fundamental. E assim, eu acho que todo mundo pensa na saúde como sendo uma situação muito mais fragilizada. E é verdade. Mas eu falo assim, por que é diferente quando você está uma criança no carrinho, no coisa, e não tem ninguém para carregar a sua compra, você está com o bebê berrando no outro lugar? Então, ou seja, a sua necessidade ela não fica muito diferente. E nós tivemos também aí, no caso, a TAM, companhia aérea também, que se destaca em fazer o trabalho, vindo do rolinho aí, o espírito de servir, que a TAM sempre traz à tona, sempre busca num momento de competitividade muito grande das companhias aéreas, com um custo de combustível extremamente alto, com uma rentabilidade pequena, mas assim, é a origem, ela nasceu disso, né? Rolinha Amaro recebia todo mundo tapete vermelho, e eles viram e mexem e voltam nessa mesma cultura, por quê? Porque o que embasou a TAM há muitos anos. Isso é cultura de empresa. Né? Mas você vê agora com TAM e com LAN, virou Latam. Então, ou seja, vendo culturas se misturando para poder dar essa combinação boa. Natura é uma empresa de produtos, mas a Natura é percebida como uma empresa que presta, atende e acolhe. Olha que interessante, é a única desse grupo todo das 5 que é uma empresa, o foco é produto, mas ela é percebida pelo serviço. Né? Isso já é uma marca que ela permeia um significado maior. Ela tem uma sustentabilidade nas relações também. Que é o que você percebe na evolução da pesquisa que é feita?
que o interesse cresceu muito. Eu percebi. Por esse quesito. Com sinceridade, falar de hospitalidade. Quando você começou a fazer 6 anos atrás? Vai fazer 6 anos atrás. Nossa, então, quantos falar de respondentes você tinha? Eu comecei com 120, Nossa. Depois eu fui 200, já tiveram 560. E é uma pesquisa que eu faço, a base todinha que eu tenho de nomes, envio eletronicamente, ele tem lá 16, 17 perguntas, eles recebem um mimo depois, um agradecimento, eu mando um presentinho para cada um depois. Os dados, ou seja, a identificação da pessoa é confidencial, quem respondeu o quê não aparece jamais. E eu vejo que hoje, assim, eu tenho muitas empresas buscando, eu tenho trabalhado com algumas, em implantar essa cultura. E essa cultura tem que fazer sentido para mim, Beatriz, para o Eduardo. Não adianta fazer sentido para a empresa. Não faz para mim, eu não vou absorver. Eu vou fazer enquanto eu estiver lá, mas ninguém é hospitaleiro porque é legal, porque eu tenho que achar que tem valor. Tem que fazer sentido. E se faz sentido para você, qualquer lugar que você for, você vai levar isso. E você vai fazer. Eu tenho exemplos de profissionais que ganharam como mais hospitaleiros, também aí surgiu um avanço. Quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Eu tenho uma diretora, eu tenho uma gerente e tenho uma coordenadora de instituições totalmente, uma de seguros, onde ela e eu tenho contato, assim, ela leva isso para a sua equipe e a equipe começa a ser que nem ela. É impressionante como eles assumiram. Por quê? Porque eles viram um valor nela e viram que aquele valor servia para eles também. E a partir do que eles começaram a fazer, eles viram sentido e que eles conseguiram resultados melhores. Seja como pessoa, você não faz tudo. A hospitalidade não pode ser uma relação de troca assim, obrigatória. Às vezes é o bem pelo bem, que vem, de uma outra forma vem. E eles perceberam que isso fazia sentido. E a coisa começou de uma forma ou outra, crescer. Então, assim, é muito legal. E a família brasileira agradece isso, né? Porque acho que a pessoa volta transformada, né? Pro seio da família. Né? Nossa, e tem, assim, muitos exemplos. Quando ela recebe esse respaldo, esse suporte. Né? Eu vejo a Porto Seguro. A Porto Seguro coloca como missão atendimento familiar. Sabe o que é atendimento familiar? Eu tratar como se você fosse da minha casa, você é meu parente. Então, ou seja, olha a responsabilidade que você colocar como missão atendimento familiar. É o interesse genuíno atendimento familiar. Então, ou seja, missão, são quantos segurados, quantas manifestações eles têm. Né? Então, ou seja... E colaboradores também. E olha o resultado, olha a transformação. Aqui nós estamos perto da Porto Seguro, veja todo o bairro aí que ela tem, Campos Elíseos, que ela basicamente é Porto Seguro inteira. Mas assim, é muito legal você ver, e você vê também as pessoas que trabalham lá têm orgulho em pertencer. E quem é o principal cliente da Porto Seguro? É o corretor. É o corretor que, como no hospital é o médico. Né? A linha de frente. Ou seja, é ele que cria, estabelece essas relações que são de anos. Então, ou seja, tem muito a agregar. Agrega para todo mundo, com certeza. E a gente tem as empresas abraçando essa causa e a gente recebeu muita influência do exterior, de multinacionais, para que a gente tivesse uma transformação dentro das instituições brasileiras? Não, eu acho que é o contrário. Ou está saindo daqui para fora? Está emanando do Brasil? Porque muitas vezes os estudos, as pesquisas que fazem com outros países, gente, brasileiro latino é um caso à parte, não é o tipo de relação. O americano, ele é prático, ele é objetivo, ele é muito digital, cada vez mais digital, até porque custa muito colocar pessoas para estar lá na linha de frente. Mas assim, tudo de forma muito objetiva, muito rápida. E aqui não, aqui nós temos toda essa coisa do contato, do falar, do acolher, do tratar, enfim, existe toda uma cerimônia que o brasileiro faz questão de ter. Então, não dá. O europeu também é diferente. Acho que nós temos nós, os paulo-latinos, temos essa particularidade. Perfeito. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Chegamos ao fim do segundo bloco aqui do nosso programa Análise Direta com o tema Brasileiro é Hospitaleiro? Estamos recebendo aqui os detalhes e informações a respeito do tema da Beatriz Cullen, fundadora da IBHE, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Já voltamos com Análise Direta no canal HIT Notícias. Até já. Já estamos de volta aqui na programação do canal HIT Notícias, Rede Internacional de Televisão, com a edição de hoje do nosso programa Análise Direta. O tema de hoje é Brasileiro é Hospitaleiro? Quem está nos ajudando com o tema é a nossa convidada Beatriz Cullen, fundadora e diretora do IBHE, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. O contato dela é www.ibhe.com.br.
Nosso contato é facebook.com/programa Análise Direta. Fique à vontade para nos contatar. Beatriz, como que o colaborador percebe que a empresa em que ele está é hospitaleira, ela tem um caráter de respeito com as pessoas com quem ela se relaciona? Bom, de várias formas. Primeiro, como ele é tratado, é uma sinalização que ele tem, né? E as pessoas falam, mas eu ganho mal, mas a empresa, ela cumprimenta, ela compensa de outra porque forma. A discussão de salário é uma coisa. Eu chego em casa mais aliviado. O salário nunca vai contentar, se você for pensar. Não é pensar em dinheiro. Tem coisas que você faz por dinheiro, mas você não tem realização. E tem coisas que você tem realização, mas você não tem dinheiro. Óbvio que o ideal é o equilíbrio. Mas assim, você pensar tudo em função de dinheiro, quantas pessoas trabalham e são insatisfeitas com aquilo que fazem? Mas porque precisam ganhar aquilo lá e tem que passar por várias assim, dificuldades no dia de relacionamento interno. Vamos falar de relacionamento interno. Chego numa empresa onde eu sou mais um, as pessoas mal olham para mim, tenho pressão o tempo inteiro por resultado para ontem, mais aquilo que eu sou cansado. As metas, né? Não tenho horário para sair, não tenho horário para entrar, não tenho nada. Eu tenho lá que cumprir, obviamente, as minhas metas, que são normalmente sempre mais agressivas, sempre mais difíceis do que a realidade, que é uma maneira de você apertar. Tem a questão dos benefícios. Dos benefícios. Se paga hora extra. Benefícios, às vezes, eu não consigo comer direito, porque o valor que eu recebo. Eu moro longe, eu tenho lá duas, três do VT e VR. Eu moro muito longe, eu levo muito tempo para me deslocar, para chegar na empresa. E quando eu chego na empresa, eu sinto assim, a forma como eu sou recebido, como eu sou cuidado, a forma como o meu líder trata comigo. Essa questão do líder, hoje as lideranças são fundamentais em qualquer processo de você trabalhar a hospitalidade ou trabalhar essa relação onde todo mundo se sente bem e ganha. E quem faz hoje resultado é o líder. O líder pega o seu grupo aonde ele quiser, ele leva. E como tem que ser esse líder? Como tem que ser essa pessoa? Respeito pelo outro e confiança não pode ser um diferencial, que muitos colocam como o que caracteriza a hospitalidade. Tem que existir. Se não tem isso, não tem mais nada. Não existe nem, não estabelece nem qualquer relação. Então eu falo assim, eu costumo dizer que a hospitalidade é um upgrade do relacionamento. Por quê? Porque eu atendo, eu cuido, mas eu acolho. O acolho é relação, é experiência. A gente conversa muito aqui com vários coaches, e o coach tem essa responsabilidade também, né? Nossa, se tem. E posso fazer um papel maravilhoso. Porque é desenvolver a inteligência técnica, mas também pessoal e emocional. Emocional. Né? O líder, que líder que consegue levar o seu time, sendo que ele mal cumprimenta, mal lembra que você hoje não veio trabalhar ou chegou mais tarde porque você teve um problema na sua casa, que teve que cuidar de alguém, etc. E pergunta se você está doente, se melhorou. Não. É engraçado, tem uma figura que a gente sempre vê, né, no dia a dia das pessoas, né? Aquela hora de embarcar no elevador para descer, para pegar seu automóvel. Você colocou um exemplo perfeito. Né? Poxa, um bando de robozinho, né? Um bando de pessoas que não quer saber de você. Um monte de impessoalidades. Né? Não era melhor todo mundo então ficar virado para as paredes do elevador, ninguém se olhar? Quer dizer, porque já está indo trabalhar predisposto exatamente, a chegar lá e ter um tratamento chulo. E aí depois não sabe o que fica com enxaqueca, dor ordinário, de estômago, etc., que as doenças aparecem. E aí você vê, quando nós estávamos falando da questão dos atributos, né? A questão do respeito e confiança, mas assim, falar da hospitalidade é criar essa experiência memorável. Eu vou dar um exemplo, tenho um exemplo bem claro. Vou numa empresa, não é uma empresa tão grande, uma empresa que vende soluções de tecnologia para atendimento, para gravação, etc. E aí, quando chego, o dono da empresa, ou seja, o presidente da empresa, vai me esperar na porta do elevador. Eu sei que ele não faz comigo, ele faz com as pessoas. Ele espera na porta do elevador, você recebe, vai na mesa, senta, oferece café, conversa, tal. Quando você vai embora, ele vai até a porta do elevador. Na hora que ele te colocou dentro da porta do elevador, é sinal que a sua visita encerrou. Então, quando você percebe o interesse em dizer assim, cuidou de mim do começo até o final. Se despede. Você se surpreende porque não é qualquer um que faz isso. Né? E a pessoa que responde, por exemplo, eu falo hoje que a grande briga é responder e-mail. Sabe o que é fazer convites para eventos, convites para as pessoas não receberem nem muito obrigado. Nem para dizer, olha, posso, não posso. Eu pergunto para você, você gostaria? Faz, você coloca no lugar do outro. A melhor coisa é você colocar no lugar do outro. E assim, o tempo passa e a fila anda. Um dia você está aqui,
O turista pode estar numa posição totalmente diferente. E aí você chega a ver a pessoa dizendo assim, olha, eu não estou mais trabalhando lá, eu tinha aquela assinatura, agora eu não tenho mais. Aí você fala assim, nossa, eu vou tentar lembrar de quantas vezes nós tivemos uma relação de troca, de que eu sou tão importante e você também é. Mas assim, uma relação de um ajudar o outro. E você percebe que as pessoas se surpreendem quando chegam no final e falam assim, olha, o sobrenome não existe mais. E aí, agora sou eu. O que eu construí como eu sem sobrenome. Ou o sobrenome meu nome, não o sobrenome da empresa. E você percebe que é aí que dá o descompasso. Quando o contrário, porque o relacionamento cuidar aí, dá muito trabalho. É aquele ponto fora da curva, né, que se diz. E dá trabalho, cuidar de relacionamento dá muito trabalho. Outro exemplo, né, eu vejo assim, cliente que eu ligo no dia do aniversário. Gente, o que é pegar um telefone? Eu vou gastar o quê? 30 segundos, se for muito. E hoje você pode fazer isso pela rede social. Não, eu custo pequeno. Rede social. Aí eu questiono um pouquinho. Porque assim, receber um e-mail me saudando pelo aniversário, eu não vou falar. Senão uma rede social onde você sempre acompanha, posta, curte, comenta, não é diferente. Mas Eduardo, né? pega o telefone. Agora e-mail realmente Eduardo, eu acho pega o telefone legal. assim, oi Eduardo, tudo bem? Olha, eu tô te ligando só para dizer que eu não esqueci do seu aniversário, eu queria te cumprimentar. Então vai aqui Olha, um abraço. essa dica é importante. Acabou. Eu pergunto assim, que o pessoal está meio acomodado com essa coisa de parabéns, tal, não, Deus abençoe a tua vida, que você seja muito feliz e tal. E depois você começa a ver a reação das pessoas. Abraço. Você vê pessoas e fala assim, você foi a única pessoa que não me ligou. Nem abraço, tem a olho aberto. Né? E a pessoa vira para você e fala assim, nossa, você foi a única pessoa que me ligou. Que legal, me ligou. É diferente. Ou seja, é interesse genuíno pela pessoa, você quer cuidar. Você foi além, né? Você foi além, ou seja, você criou uma experiência que ele fala assim, nossa, eu nunca mais vou esquecer Agora, um dia. vem cá, Beatriz, me diz o seguinte, tem empresa que se preocupa, por exemplo, em treinar gentileza ou hospitalidade? Tem. Na linha de frente, que está em contato com o cliente, mas lá atrás a coisa está feia. Então Até quem está na frente ali atendendo o cliente tem dificuldade lá com... Sua pergunta é muito lá boa. Dentro do escritório. Sua pergunta é muito... Passando daquela parede do guichê ali. Sua pergunta é muito cabível, né? Quando comecei a trabalhar a hospitalidade empresarial, eu sempre imaginei que tinha que ser uma empresa que tenha cultura no todo. A cultura da hospitalidade inteira. Geral. Todos os departamentos. Ela está em todos os lugares. E eu vi que isso ia morrer na praia. Que isso não acontece. A não ser quando a empresa tem lá o dono, onde ele olha isso, ele faz tudo isso descer de cima para baixo. E eu comecei a ver que a percepção sua, como a minha, numa relação empresa, é o quê? Nos pontos de contato que eu tenho com a empresa. Ok? Então eu posso me relacionar pelo telefone, por presencial numa loja, eu posso por e-mail, eu posso pelas redes sociais. Quando eu percebo que esses pontos de contato como eu relaciono, eles atendem a minha expectativa, muitas vezes eles superam tal, eu percebo que eu estou numa empresa legal, cuida de mim. Necessariamente ela não está lá em cima no topo, mas ela está na minha relação. Né? Isso acontece com muitas empresas, às vezes, que têm um trabalho de mídia, de marketing muito forte. Mas assim, eu vou vendo que nesses pontos de contato eu sou atendida plenamente. Há uma junção de interesse em tratar aquela questão. Vamos colocar um exemplo prático. Eu chego no guichê da empresa e falo o que eu preciso e eu tenho aquela empresa já, ou sou conveniado na área de saúde, alguma coisa assim. Né? Eu digo da minha necessidade. A pessoa leva essa minha petição lá para dentro no escritório e chega lá, escuta, estão perguntando se é possível. Pô, mas de novo estão perguntando isso? Eu já não te falei, sabe? Já é uma coisa impertinente. Total desconexão. Total desconexão. Ou seja, põe uma linha de frente para fazer uma coisa que no fundo... E quem está lá na frente está satisfeito, quem está atrás não está satisfeito. Não dá, eu acho que há choques de relacionamento intensos, né? Por isso, se o funcionário não sentir... Dentro da estrutura, né? Se o funcionário não entender... É um olhando a coisa do outro, é um filmando o outro. Olha lá, olha o fofinho, olha que bonitinho. Né? Mas e aqui atrás só pancada. E ele ser simpático, maravilhoso, lindo, mas não resolver o problema, ele vai continuar tendo o resultado, não vai aparecer. Ou seja, tem que haver eu vejo muitas vezes surgirem pedaços, ou seja, imagina que é um bolo, pedaços que são essas áreas, principalmente de relacionamento, que tem esse perfil, essa obrigação, esse desejo de fazer com que você seja um cliente especial. E eu vejo muitas vezes aí começar a ter tanta força que ele começa a subir. Por quê? Porque ela mostra que isso dá resultado. E quando ela mostra, ela começa a vir de baixo para cima.
Mas, enfim, mas aí tem que ter o líder. Se não tiver um líder com esse perfil que consegue fazer esse negócio subir e mostrar que isso dá resultado, isso dá dinheiro. Aí a coisa realmente... Agora o empresário vai pensar, não, eu não vou treinar quem está lá atrás, eu vou treinar quem está na frente, quem está dando a cara para bater. Né? Mas é errado, porque depois ele não vai ter nem substitutos para eles que estão na frente. Isso, e outra ele coisa... não está treinando mais ninguém. Ele vai ter que sempre estar trazendo consultor, gente de fora, Eduardo, e contratando gente nova. Primeiro tem que entender que treinamento não é despesa. Treinamento é lucro, ou seja, é resultado de curto, médio ou até de longo prazo. Não dá para trabalhar sem treinar hoje. Entendeu? Aliás, nunca teve. Hoje, mais ainda, que você pega as pessoas sem preparo, total, que mal conseguem escrever um e-mail direito. Você tem que fazer um trabalho hoje muito mais, o investimento é muito maior. Por quê? Porque estão vindo com hábitos, com formações extremamente carentes. E você quer que ela fale bonito, lindo, maravilhoso, sorria, sendo que nem condições disso ela tem. Então, está criando meio que uma obrigação a empresa ter que fazer isso. Por quê? Porque ela quer ter profissional que se destaca para atender bem o seu cliente, para cuidar do seu cliente, você vai ter que dar um subsídio, porque está difícil encontrar. E também não é todo empresário que tem resposta para tudo. Não, né? Ninguém tem então, por exemplo, ele fala, fala, nossa, olha como eu trato, né? Meus colaboradores estão satisfeitos, né? Meus clientes estão satisfeitos. Mas ele não está ligado nas novidades, ele não está ligado. Então, nesse aspecto, acho que a consultoria externa atua muito bem. Né? Inclusive, funciona bem. Na implantação da cultura de hospitalidade, eles acham que essa Ele chegou no estágio e estacionou. Mas ele não está olhando fora da empresa dele. E isso é importante. Né? Com certeza. Ele acha que a responsabilidade porque tudo evolui. Né? A responsabilidade de implantar uma cultura hospitalar, essa transformação, essa mudança, vem da área de RH e deve ser feita com os funcionários. Mas tem que pôr alguém com o olhar de fora, né? Porque casa de ferreiro, espeta de pau, aquela história que sempre se disse, é verdade, vem com outro olhar e agiliza esse processo para uma mudança maior. Mas não adianta querer dizer, não é trabalhar o superficial. Tem que trabalhar o valor nas pessoas. Ela vê sentido nisso. Eu tive uma experiência com uma empresa na linha de frente, atendimento, ou seja, linha de frente, vários canais, é um call center grande de uma empresa multinacional, onde eles tiveram trabalhando com toda a equipe, com supervisores, com os coordenadores e os operadores, os atendentes, eles aumentaram em 50% os elogios. Porque eles começaram a ver que era valor para eles, era uma relação que valia a pena fazer isso. E, obviamente, veio retorno para o funcionário e veio retorno para a empresa, porque ela é percebida de forma diferente. Você acha que essa coisa de hospitalidade empresarial começou primeiro nos hotéis? Não, eles são uma referência. Veio de hotel. É o nosso modelo. Olha só. Tanto é que você vê hoje os hospitais, hoje tem escritórios de advocacia grandes. O hospital tem hotelaria. O escritório de advocacia hoje que tem o concierge, tem o capitão porteiro nos condomínios residenciais de alto padrão, os comerciais. Então, ou seja, está havendo eu não falo uma sofisticação no sentido pejorativo do luxo, não, mas assim, uma lapidação na forma como eu posso diferenciar um serviço que eu ofereço. Acho que até humanização. É uma palavra que eu particularmente, o hospital fala muito humanizar, né? Por quê? Porque parte do princípio que até então ninguém era humano, tendo que virar humano. Não, porque parece que a gente passou por uma aridez, um deserto, né? Mas a palavra é adequada por quê? Porque nós estamos resgatando. Então a melhor palavra hoje é resgatar, vamos voltar, vamos humanizar, porque não encontrou-se palavra melhor. E, bom, só para encerrar, você vê esse trabalho dentro das empresas ganhando a vida rotineira do brasileiro? Você acha que isso está refletindo na vida da sociedade? É um trabalho, né? Um trabalho de formiguinha, mas uma pessoa ainda sai de lá da empresa muito educada e chega em casa muito estúpido ainda. Mas não, eu falo que você não enxerga valor, não dá para ser. Hoje cada vez mais difícil você ser uma pessoa fora dentro da empresa. As coisas estão se... Vida pessoal, vida profissional, está virando uma coisa só. Com as redes sociais, com a internet, ninguém mais está escondendo, não dá para esconder mais a cara. Porque qualquer lugar lá você vai ver como reage. Tanto é que você hoje recrutar pessoas, você vai olhar o Facebook dela, você vai olhar como é que ela é lá fora, para ver se ela é compatível com o seu negócio, com a cara da sua empresa. Então, ou seja, não dá mais para maquiar. Tem uma hora que a maquiagem então a hospitalidade que nós estamos discutindo aqui do brasileiro, né? Está se sofisticando, está se aperfeiçoando na hospitalidade empresarial. E é como eu me sinto quando eu me relaciono com a empresa. Acho que a definição, a coisa mais simples, é todas as coisas atenciosas que uma empresa faz para eu sentir que ela está do meu lado. E eu somo tudo isso. Então, ou seja, é bastante gratificante. Perfeito. Bom, essa foi a Beatriz. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Foi muito gostoso. Parabéns pelo serviço lá à frente do IBHI.
Muito obrigada. O IB, né? Isso. Vamos respeitar aí que o H é mudo, né? IB, pode mais fácil, chamar. É mais fácil falar IB. O Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. A todos vocês também, o nosso muito obrigado por estarem conosco aqui nessa edição do Análise Direta. Voltaremos em outra oportunidade com mais uma edição e mais um assunto interessante para todos vocês pelo canal HIT Notícias, Rede Internacional de Televisão, para o Brasil e para o mundo. Até lá.